Cultura compreende em conhecimentos, crenças, leis, costumes e todos os hábitos adquiridos pelos homens, onde também vai se transformando, perdendo e incorporando outros aspectos. No Brasil, a cultura é a síntese de vários povos e etnias, não existindo assim uma cultura perfeitamente homogênea. Dentro de tantas influências que recebemos, encontramos o cinema americano, presente no próprio cinema brasileiro, no modo de vida e no nosso modo de se vestir. O Brasil é hoje um dos melhores mercados para o cinema norte-americano. Filmes como High School Musical e desenhos da Disney nos fizeram sair cantando as músicas e querer ser e se vestir como seus personagens principais. Sendo assim, para se entender toda essa influência do cinema norte-americano na cultura brasileira, veremos primeiro um pouco da história do cinema brasileiro, como somos afetados no modo de vida, de se vestir e de pensar, e claro, a publicidade no cinema. Ao analisarmos historicamente a sociedade a partir da invenção do cinema no final do século XIX, podemos notar que grande foi sua influência junto às pessoas. O advento do cinema falado trouxe os musicais. O som lançou estrelas zonas do estilo melindrosa, com cabelos curtos e arredondados, olhos fortemente marcados e batom escuro. Em 1929, houve o primeiro Oscar. Essa premiação tem influência até hoje, pois além dos astros abrilhantados, há também o clássico tapete vermelho, onde se observa a elegância e o traje dessas estrelas. O figurino era parte essencial para o sucesso de um filme. O guarda-roupa das atrizes eram supervalorizados. Estilistas investiam nesse meio para a propaganda. O estilo loura platinada e curvilínea tem como maior ícone a atriz Marilyn Monroe. Cabelo quase branco, boca bem delineada e cheia de curvas, definiu o estilo de toda uma safra de artistas. São as mulheres fatais. Como exemplo, além de Marilyn, temos Brigitte Bardot e Elizabeth Taylor. Em 2011, houve uma grande utilização de roupas de bailarinas vestidas ou de branco ou de preto no Dia das Bruxas e no Carnaval por influência do filme Cisne Negro. Nos últimos anos, a moda lançada pelo cinema talvez seja do tapete vermelho, onde as celebridades buscam por criatividade e inovação, sendo que as roupas, como dito anteriormente, causam um alvoroço tanto quanto a premiação. O cinema norte-americano, sem dúvida, dita os costumes e as mudanças na sociedade do próprio país, além de influenciar e muito na cultura brasileira e na percepção dos Estados Unidos e do planeta. Os longas quase sempre mostram o caráter nacionalista daquele país, como nos filmes Independence Day, em que o país está prestes a ser dominado por alienígenas, ou em O Dia Depois de Amanhã, em que o mundo sofre alterações climáticas catastróficas. Em ambos os exemplos, lá está o grande herói norte-americano salvando a humanidade do mal, o que demonstra certa arrogância, já que são eles que muitas vezes interferem nas questões políticas, sociais e até climáticas do nosso planeta. São vários os filmes que podem ser citados nesse sentido, como a sempre presente figura do presidente dos Estados Unidos como o sábio, aquele que vai ditar os caminhos para a salvação da humanidade. Sendo assim, até nas comédias desempenhando um papel de muita honestidade e jovialidade. Em Meu Querido Presidente, é interpretado como uma pessoa de família que busca sempre o melhor para o mundo. Os valores da sociedade norte-americana estão sempre sendo utilizados no cinema hollywoodiano, influenciando a cultura e a sociedade de países emergentes, incentivando sempre a ideia de que eles são um grande exemplo da sociedade mundial. Os filmes norte-americanos não só alteram a forma que vemos os Estados Unidos, mas também influenciam na nossa cultura. Outro exemplo é quando mostram como os norte-americanos se saem diante dos problemas da vida, e como podem alterá-los, fazendo com que queiramos de certa forma ser e viver o tal American Way of Life, para nos igualar àquela perfeição que mostra o cinema. O cinema foi o primeiro veículo da publicidade eletrônica, seja com o uso do merchandise dentro da cena ou através da venda de produtos vinculados a ela. Já se pode dizer que o cinema americano influencia diretamente na vida dos brasileiros através dos seus costumes impostos na vida dos personagens em filmes hollywoodianos. Assim como na publicidade, os filmes americanos testemunham a idealização do corpo e do ambiente circunscrito, propondo assim um estilo de vida ideal. Como todos sabemos, a publicidade é um meio que tem como função influenciar o consumidor à compra. O cinema industrial americano se dotou como veículo de uma ideologia de comercialização. Assim, tudo que as pessoas veem nos filmes torna-se peça de desejo do consumidor.
cinema no Brasil existe como exibição e entretenimento desde o começo do século passado. Atualmente, já são mais de 80 filmes produzidos por ano no país, e tudo graças à influência do pioneirismo americano na sétima arte. Técnicas de produção cinematográficas vindas dos Estados Unidos são usadas até hoje em produções nacionais, e não só no cinema. Um exemplo recente é na atual novela das 6, Flor do Caribe, em que o diretor trouxe para a novela a técnica chamada Noite Americana, em que filma-se de dia e na pós-produção se cria uma noite de luar. Assim, não se perde a textura e a profundidade das locações, o que ocorreria se fosse preciso iluminar artificialmente as gravações noturnas. Porém, a influência do cinema americano no cinema brasileiro também tem seu lado negativo. O ser humano forma sua percepção do mundo e baseia suas ações se baseando em informações que ele encontra nos meios de comunicação, inclusive no cinema. Portanto, com o cinema nacional trazendo e fazendo uso de ideias e costumes americanos, pouco a pouco nós vamos perdendo a nossa identidade cultural, sendo substituída pela deles. Outro ponto desfavorável é a obsessão que a mídia brasileira vem criando sobre o cinema estadunidense e deixando de lado as produções brasileiras. A boa notícia é que com essa preocupação, o governo estipulou recentemente uma cota mínima de 2 filmes brasileiros com pelo menos 28 dias de exibição por cinema, estimulando e promovendo a nossa indústria cinematográfica.